Olá, estudantes do nono ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Você está pronto para aprender mais um pouquinho? Sim, a cada dia um pouquinho a gente vai indo e vai caminhando e vai crescendo todo o nosso conhecimento em matemática. E hoje vamos trabalhar um teorema muito legal, bem fácil, ó. Guarda a dica aí, bem tranquilo. E tem muitas aplicações, que é o teorema de Pitágoras. Lembra desse nome? Já ouviu falar? Não ouviu? Bora lá então ver o que significa tudo isso, para que serve e como que faz essas contas? Vamos lá então. Nossos objetivos. Demonstrar relações métricas no triângulo retângulo. Então olha aí, ó, o teorema de Pitágoras é um teorema que tem a ver com as relações métricas de medidas dentro de um triângulo retângulo. E resolver elaborar problemas aplicando esse teorema, ok? Vamos lá? Será possível medir toda e qualquer distância usando ferramentas matemáticas? Será que é possível? Pensa lá em distâncias bem absurdas, sei lá, daqui até a Lua, daqui no planeta, do outro lado do planeta, lá no Japão, é possível? Usando ferramentas matemáticas? É sim. Em casos de distâncias muito longas, como por exemplo a distância entre cidades em estados diferentes, não é possível fazer uma medição direta. Você não consegue lá esticar uma fita métrica e pá, medir, tá? Usar um mapa e sobre ele traçar segmentos de reta que formem alguma figura plana podem ajudar a solucionar este problema. Então, ó, foi usado aqui um mapa, ok? E foi marcado 3 posições. E ali a gente consegue, formando figuras planas, determinar a distância entre 2 cidades, ok? Bem longe uma da outra. Existem relações matemáticas entre as medidas dos lados das figuras geométricas e também entre os lados e os ângulos dessas figuras. Você sabia disso? Existe relação, sim. Vamos conhecer como essas relações acontecem nos triângulos, em especial triângulo retângulo. Você lembra? Primeiro, lembra o que é um triângulo? 3 segundos. 3, 2, lembrou? Uma figura com 3 lados. Beleza, isso você lembrou. E o retângulo? O que vem a ser um triângulo retângulo? O que será? Você lembra das características de um triângulo retângulo? Porque é bem importante, porque nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse carinha aqui, tá bom? Então olha lá, vamos ver as características. Esse aqui é um triângulo retângulo, um exemplo, né? Muito prazer. Pessoa, triângulo, retângulo, pessoa, ok? Então ele tem, gente, um ângulo reto, por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Tem um ângulo reto que mede 90 graus. Então olha lá, possui um ângulo reto, é a principal característica dele, que inclusive dá nome a ele, né? Triângulo, retângulo, certo? Você fica pensando, triângulo ou é retângulo? Porque o retângulo tem 4 lados. E agora, o que é? Esse retângulo tem a ver com o ângulo, tá bom? O lado oposto ao ângulo reto se chama hipotenusa. Então aqui, ó, o lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa. A hipotenusa será sempre o maior lado dentro de um triângulo retângulo, tá bom? E os outros 2 lados, para fechar o triângulo, são chamados de catetos. É esse nome mesmo, cateto. Então eu tenho um cateto aqui e outro cateto lá. Então os 2 nomes são iguais, só o maior lado que se chama hipotenusa. Então anota isso, registra que é bem importante, tá bom? Hipotenusa, o maior lado. Se você ficar na dúvida, não tiver uma régua para medir ou não tiver escrito as medidas, é só você saber que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá bom? E os outros 2 têm o mesmo nome, cateto, ok? Ao longo da história, o triângulo retângulo foi representado e estudado pelas civilizações. A construção de pirâmides de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos antigos egípcios, que usavam um processo prático para obter cantos retos, ângulos retos. Sabia disso? Se você tem algum familiar, algum conhecido que trabalha como pedreiro, você pode perguntar para ele como que ele faz para garantir que o canto de uma casa fique certinho, para garantir que tenha 90 graus. Porque senão constrói a parede e a parede vai abrindo, e depois você vê quando coloca a cerâmica, né? Aquela cerâmica vai abrindo ou vai diminuindo bem estranhamente. Pergunta lá.
Pergunta e vamos pensar o que o conhecimento dele tem a ver com essa história aqui. Usando uma corda com 12 nós, os egípcios parecem ter construído um triângulo retângulo. Nele os lados mediam 3 unidades, 4 unidades e 5 unidades de comprimento. O ângulo formado pelos dois lados menores é um ângulo reto. O que você acha de fazer isso, hein? Olha que interessante. Tente fazer um usando um pedaço de barbante. Marca lá e faz os nozinhos, 12 nozinhos, deixando a mesma medida, a mesma distância entre um nó e outro. Então eles esticavam, ó, 3 espacinhos de um lado, 4 do outro e fechavam daí uma ponta a outra. Fechando, dá um triângulo especial, um triângulo retângulo. Olha que ideia genial, gente. Vamos praticar então? Olha lá. Vamos considerar o triângulo retângulo da figura abaixo, em que a hipotenusa mede 5. Ó, então é um triângulo retângulo. Então esse carinha aqui é um ângulo reto, mede 90 graus. Então eu posso chamar aquele lado de hipotenusa. Essa hipotenusa mede 5 e os catetos 3 e 4 centímetros, ok? Então essa é a nossa ideia aqui. Construindo quadrados sobre os lados do triângulo dado, obtemos a figura ao lado. Então olha aqui, eu tenho o triângulo, a hipotenusa mede 5, um lado 3 e outro 4. E foi construído quadrados com esses lados. Então você sabe que o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então foram construídos quadrados ali em cima, tá bom? E o que eu estou pedindo? Olha lá. A, B, C e D, tem mais, ó. Seja Q1 o quadrado construído sobre a hipotenusa. Então, no caso, esse rosa nosso aqui, tá bom? Determine o valor da sua área. B. Seja Q2 o quadrado construído sobre o cateto maior. O cateto maior é o 4, né? Então, é esse quadrado amarelo. E ele quer saber a sua área também. Ele chamou de área 2. Aí, o terceiro. Seja Q3 o quadrado construído sobre o cateto menor. O cateto menor é o 3, ó. Então, é o quadradinho verde. Determine o valor dessa área também. E daí, no final, o que você vai fazer? Escreva uma igualdade usando as áreas encontradas, a 1, a 2 e a 3. Você vai calcular cada uma dessas áreas e vai me dizer o que uma tem a ver com a outra. Eu vou dar um tempo para você fazer e já volto.
Me conta, conseguiu pensar? Conseguiu fazer? Você lembrou como que determina, como que a gente calcula a área de um quadrado? Precisamos saber, gente. A área de um quadrado é muito básico, ok? Base vezes altura. No caso do quadrado, a base é igual à altura. Então, é lado vezes lado. Lado ao quadrado, ok? Lembrado disso, a gente consegue determinar a área dos 3 quadrados. Vamos lá? Vamos ver o que você fez? Então, beleza. Eu tenho essa figura aí e eu precisava determinar a área dos 3 quadrados ali. A gente chamou de área 1 esse aqui, ok? Esse aqui é amarelo de área 2 e o verdinho de área 3. Se você inverter não tem problema, tá? Mas o importante é calcular a área de cada um dos quadrados. Então vamos lá, o rosinha lá, ó. A área é lado ao quadrado, lado vezes lado. Precisa escrever a fórmula? Não, não precisa, tá? Eu escrevi aqui só para você lembrar. Se você lembrou, você pode fazer direto, tá bom? O lado é 5, então é 5 vezes 5, mesma coisa que 5 ao quadrado, 25 centímetros quadrados é a área do quadrado rosa, ok? O segundo é o amarelo, é o cateto de lado 4. Então, a área, mesma coisa, lado ao quadrado. 4 vezes 4, 16 é a área do quadrado amarelo. E do verdinho, que é o último, o menor cateto, é 3, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9. Aí, no final, ele falou assim, escreva uma relação entre as 3. Relação é o que uma tem a ver com a outra. Eu tenho 3 informações, 25, 16 e 9. O que uma tem a ver com a outra? Se você reparar, 25 é maior, ok? Pega as duas menores e soma. Quanto é 16 mais 9? 25. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. A área do quadrado maior, que corresponde ao lado da hipotenusa, é igual à área de cada um dos quadrados formados pelos outros lados do triângulo. Então, ó, a área 1, que é a área rosa, é exatamente igual à área 2 mais a área 3. Você chegou nessa conclusão? Você prestou atenção nisso? Ó, 16 mais 9 fecha o 25. E é essa relação que nós temos entre essas áreas aqui. Ok? Beleza. Teorema de Pitágoras. Então, o teorema é o resultado, ok? Foi comprovado, então nós podemos usar. Vamos ver quem foi o Pitágoras primeiro, porque Pitágoras foi uma pessoa. Olha lá, ó. Filósofo matemático grego, Pitágoras, por volta do século... Que século que é esse? 6 antes de Cristo. Antes de Cristo, então faz muito tempo. Fundou a famosa escola pitagórica. Então, além da filosofia, nessa escola, a ciência era considerada um bem comum e todos pesquisavam e discutiam coletivamente, ok? Era assim que funcionava a escola. Não era alguém explicando e todo mundo aprendendo. Era todos discutindo, todos com o mesmo interesse em chegar a algum lugar, em avançar na ciência. Para a formação de seu famoso teorema, é possível que Pitágoras e seus discípulos tenham se baseado nos conhecimentos geométricos dos egípcios e em mosaicos, que eram vistos com frequência em paredes das construções do Egito Antigo. Aqueles mosaicos bem bonitos, geométrico, né? Então, para isso eu tenho o exercício 2. Olha lá. Considerando a unidade de área dada na ilustração abaixo, completa a tabela. Qual unidade? Unidade de área. Então, vocês estão vendo esse triângulozinho aqui verdinho? Ele vai ser considerado uma unidade de área. Então, se eu quiser determinar aqui qual é a área desse quadrado, ele tem 4 triângulos, ó. Então, a área dele vai ser 4. Então, nós vamos tomar como base essa unidade verdinha, ok? A unidade verdinha vai ser 1, uma unidade de área. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente complete a tabela aqui, ó. A área do quadrado sobre a hipotenusa. Mas que quadrado? Então, aqui tá clarinho, mas você pode ver, eu tenho esse triângulo verdinho pequenininho, que a gente chama de ABC. Aí eu tenho esse triângulo verdinho maior, que se chama A'B', C', porque é outra unidade, ok? Outro tamanho. E esse terceiro triângulo verde, que é maior ainda, que a gente chamou de A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas. Ok? Então, eu tenho 3 triângulos verdinhos ali. Foca no verde, ok? Aí, o que eu quero? A área do quadrado sobre a hipotenusa desse aqui
ou seja, a área do quadrado amarelo. Área do quadrado sobre um cateto, escolhe lá, pode manter uma ordem, primeiro de cima, depois o de baixo, ou o contrário, para você não se perder. Então, a área de um cateto e a área do outro. Aí vai para o segundo triângulo verdinho, calcula a área de cada um. Depois vai para o terceiro triângulo verdinho e calcula a área de cada um, tá bom? Lembrando que cada triângulozinho pequenininho é considerado um, ok? Pensa aí, faz a conta, registra que eu tô vendo, eu já volto. E agora, conseguiu resolver? Ah, ficou mais fácil, né? Muito parecido com o anterior. Só que o anterior a gente fez a conta de apenas um triângulo retângulo. Agora nós temos 3, mas a ideia é a mesma. Vamos lá ver quanto que deu? Então eu preciso calcular a área do quadrado na hipotenusa em cada um dos catetos de cada triângulozinho verdinho, ok? Então vamos lá. Um desenho um pouco maior para que a gente possa entender. Então o primeiro triângulo. Então a hipotenusa é o 4. Então qual é a área desse aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 triângulozinhos amarelos ali, tá? E nesse aqui eu tenho 2 e 2. Nesse segundo triângulo verde, a hipotenusa está aqui, ó, maior lado, ok? Então aqui a área é 8, eu tenho 8 triângulozinhos ali dentro. E dos catetos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? E no terceiro, a hipotenusa é o maior lado, então a área desse quadradão aqui gigante, você conta, cada um dos quadrados tem 4, 4 vezes 4, 16 unidades. E sobre os catetos, se você contar, cada um tem 8. Então a gente preenche a tabelinha lá, ó, quer ver? Como é que vai ficar bonitinho, ó? Do primeiro, a área do quadrado sobre a hipotenusa é 4 e dos dois catetos é 2.
No segundo, a área sobre a hipotenusa, o quadrado formado pela hipotenusa é 8, e sobre cada um dos catetos deu 4. E no último, aqui a área do amarelo grandão sobre a hipotenusa deu 16, e a área sobre cada um dos catetos deu 8. Deu isso a tua tabelinha? Registrou? Deu certinho? Muito bem. Qual a conclusão sobre as áreas? Você percebeu alguma coisa aqui? Olha o que acontece aqui, ó. O que acontece com a área dos catetos e a área sobre a hipotenusa? Ó, soma essas duas. Da área sobre a hipotenusa, essas duas também deu? Essas duas também deu? Viu como tem muita conclusão que a gente pode chegar aqui? Teorema de Pitágoras. Então, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Respira fundo, ok? A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igualzinho à soma da área dos quadrados construídos sobre cada um dos catetos. E esse é o Teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho aqui para você anotar, registrar, porque isso é muito importante, tá bom? Você pode registrar a fala, ok? Como a gente lê esse teorema, ou a formulinha aqui, ó, que vai ser bem útil para nós, tá bom? Já volto. Registrar o Teorema de Pitágoras, agora você já conhece. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto. Estamos falando das medidas, ok? Então, ó, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Olha que teorema, coisa mais linda do mundo, hein? Parece confuso? Não, ele é bem tranquilo e você vai ver conforme formos desenvolvendo as aulas, tá bom? Então, o que vimos? Retomamos algumas características do triângulo retângulo. O triângulo retângulo na história, que foi utilizado muito, e a relação das medidas das áreas dos quadrados na formação desse triângulo retângulo, tá? E o lindo Teorema de Pitágoras. A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos, ok? Espero que vocês tenham entendido e eu espero vocês na próxima aula. Até mais!